Oi pessoal, aqui é o Luni e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu acho que uma das melhores coisas de passar um tempo com um livro é dividir o espaço e o tempo com aquela história e com aqueles personagens. Tanto eles estando presentes na sua própria vida, quanto você estando presente na história deles e acompanhando tudo o que acontece. No início desse ano, eu li 2 livros que me fizeram pensar muito e que me marcaram tanto que até hoje eu ainda penso um pouco neles em determinados momentos da minha vida. Eles com certeza se assentaram bem fundo na minha mente e eu sempre revisito seus conteúdos nas minhas lembranças porque foi algo que me marcou muito e é exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Há certa beleza trágica na memória, especialmente quando ela é atravessada por uma saudade imensa, que, apesar do que as pessoas costumam dizer, não pode ser apagada pelo tempo. O que eu acredito que aconteça de verdade é que a gente acaba se acostumando a ela, assim como acontece com todas as coisas na nossa vida. Na minha opinião, a saudade ela não morre de verdade, porque a falta ela jamais pode ser substituída. É um buraco que se mantém estável, aberto e latente. Porém, quando a gente pensa nessa saudade como algo ainda mais avassalador, mais profundo e irremediável, como por exemplo a partida de alguém dessa vida, né, que a gente não tem como trazer de volta, a gente não tem como reverter, é ainda mais arrasador, porque não ter certeza da vida às vezes dói mais do que a ausência em si. Não ter a certeza que a pessoa tá bem, segura ou feliz causa um incômodo tão profundo que às vezes incomoda mais do que realmente a falta que aquela pessoa faz ou a ausência dela que está presente em todas as coisas, até nas mais mínimas do dia a dia. Afinal, ninguém pode dizer que tem qualquer certeza na vida além da morte e muito menos do que há depois dela, se é que há alguma coisa. Então, esse buraco que a saudade abre, ele é ainda mais profundo quando é causado pela morte, porque é irremediável, não tem como fazer. E é verdade que o tempo não apaga a saudade, a morte, o luto, mas é verdade também que a vida ela cresce em torno desse buraco e o tempo alivia toda a melancolia e toda a tristeza. A dor ela não pode ser apagada, mas ela pode ser acentuada, principalmente se você consegue enxergar a beleza no fim da vida, porque afinal, morrer também é viver. O depois é que não nos pertence mais, assim como o antes. Essas foram algumas das coisas que me vieram à cabeça enquanto eu estava lendo Aos Prantos no Mercado, da Valerie Perrin, ou Perrin, eu não sei falar muito bem o sobrenome dela, e Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner. Curiosamente, essas são duas histórias que tratam sobre morte, sobre saudade e sobre luto, e são lutos complementares. Em uma delas, a gente tem o luto de uma mãe pela filha, e na outra a gente tem o luto de uma filha pela mãe. E eu confesso pra vocês que esse paralelo mexeu muito comigo, especialmente porque eu li as duas histórias praticamente ao mesmo tempo, uma bem em seguida da outra, e assim, eu comecei uma enquanto ainda estava lendo a outra, então foi realmente conflitante e bem difícil de ler as duas obras praticamente ao mesmo tempo. Água Fresca para as Flores é uma ficção que trata da história dessa mulher e da sua vida desde a juventude até a maturidade e também, principalmente, sobre a ocupação dela, que é um pouco inusitada. Ela, a personagem principal, que é a Violette, ela é zeladora de cemitério e ela mora nesse cemitério além de trabalhar lá, sozinha. A Violette ela é uma personagem muito interessante e a sua vida no cemitério ela é estranhamente aconchegante. Eu me senti muito abraçado na maior parte da leitura do livro e eu sentia realmente que era um espaço seguro, um espaço aconchegante, um espaço confortável. O que mais pesou no meu coração foi justamente a maneira como ela constrói, como ela cria a vida ao redor da morte. Ela cuida dos animais, das plantas, das coisas que existem no cemitério, da própria casa onde ela mora, do próprio cemitério, dos mortos e também dos corações partidos e desolados que chegam à sua porta todos os dias. É incrível e inspirador nesse livro ver como a morte e a vida, elas coexistem no mesmo espaço e como elas são dependentes uma da outra, sabe? E também a maneira como a autora lida com isso de uma forma muito delicada, muito bonita mesmo, muito poética. E o mais incrível mesmo da experiência de leitura é você ir lendo o livro e sentir como se você tivesse uma conversa constante sobre esses temas, tanto com a personagem quanto com a própria autora, porque eu sinto que tem muito do que ela mesma sente sobre esses tópicos no livro, quanto consigo mesmo. É um momento de autorreflexão também e de se enxergar dentro daquela história, sabe? É uma troca de belas palavras envolvidas em um carinho e uma sensibilidade absurdas e muito cativantes. Para mim, esse é um livro para entender a magia das palavras e o quanto elas podem construir pontes nos corações e dar sentido ao inexplicável. É um bálsamo para feridas difíceis de cicatrizar e um acalento para o coração. De verdade. Assim como também é Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner, que para mim vai ainda mais fundo no coração por se tratar de uma autobiografia.
o que intensifica a sensação de estar em contato direto com os sentimentos da autora, porque basicamente é realmente isso que acontece. Diferente do outro, esse é mais visceral, ele é mais vida real, tem sentimentos que são verdadeiros, que foram realmente sentidos, então ele é ainda mais potente, ainda mais forte. Enquanto a Valerie, ela encontra doçura e paz e leveza na dor e na tristeza, no luto, a Michelle, ela abre essa ferida e expõe essa dor abertamente. Ela abre ao ponto de você, leitor, sentir dor física, mesmo que não esteja sentindo na pele, tudo que ela está sentindo naquelas palavras. É uma história de uma menina cheia de imperfeições e de tentativas frustradas, além de desejos e vontades e erros e acertos e tudo que a pode fazer mais humana possível. Tudo isso é perpassado pela maior dor que ela já sentiu e a pior coisa que pode acontecer a um coração que ama: perder o objeto desse afeto. Eu me senti realmente destruído depois que eu li essa história, e foi como se tivesse acontecido comigo, como se eu tivesse realmente passado por tudo aquilo com ela, e meio que essa é a experiência da leitura desse livro. A gente realmente passa por tudo que a Michelle passou nesse processo de luto e nesse processo de perca. E é uma perca que ela é muito dolorosa porque ela é lenta. Ela vai acontecendo aos pouquinhos e ela vai vendo aquela pessoa que ela ama tanto, que ela se dedica tanto, indo definhando aos pouquinhos. E é realmente destruidor a sensação que você tem ao terminar o livro e perceber tudo o que aconteceu e tudo que foi sentido, tudo que foi vivido. É um registro de humanidade, de um sentimento profundo. Mas eu diria também que é um registro de amor, na sua forma mais pura, sem rodeios ou floreios. É amor e dor, morte e vida, tudo junto, como geralmente é. E nós, pobres humanos desavisados, tentando passar por tudo isso e lidar com tudo isso. Eu devo dizer que foi uma experiência e tanto ler esses dois livros, principalmente um intervalo muito curto entre um e outro, como eu tinha falado, porque são histórias que elas magoam, que elas machucam, mas que também elas recuperam alguma coisa na gente, sabe? Eu diria que elas vão fundo na humanidade, elas expõem a humanidade. Isso que é o mais lindo das duas histórias. Eu gosto de histórias que me fazem sentir alguma coisa, e me fazem sentir de verdade, sabe? Então, sejam elas sensações boas, prazerosas ou não, sejam elas sensações ruins, que apertam o coração, mas para mim esse é um bom livro. É um livro que te faz sentir alguma coisa e que te faz sentir intensamente. Além disso, eu adoro histórias que retratam o poder da memória e a maneira como nós somos construídos por histórias o tempo inteiro, mesmo que a gente não perceba isso. Tudo que conhecemos, vivemos, ouvimos, sentimos, falamos, tudo isso vai virar memória, tudo isso vai virar história. Sejam elas para muitas pessoas ou não. Mas eu não acho que se possa apagar nada de verdade, sabe? Tudo que foi feito, foi feito. Tudo que aconteceu, aconteceu. E é isso. Pode ser corrigido, aprimorado, refeito, repensado, arrependido, mas nunca pode ser desfeito. O que foi feito, foi feito. E a gente só pode lidar com o que vem a seguir, com o futuro. O passado ficou para trás, não nos pertence mais, mas o futuro a gente ainda pode mudar. Memória é atestado de vida. E a saudade, ainda que dolorosa, é o que leva adiante as histórias de quem já partiu e o que nos mantém vivos após já termos cruzado com a morte. Afinal, se há saudade, é porque houve amor, e é isso que é viver de verdade. É isso. Esses foram dois livros incríveis, duas histórias maravilhosas e que eu recomendo muito para vocês. Eu acho que é uma experiência de leitura muito gratificante e muito transformadora também. Então, fica aqui a minha recomendação desses dois livros. E eu quero saber o que é que vocês acham desse tema, o que é que vocês pensam sobre isso, quais são as suas reflexões acerca disso. Se vocês têm alguma outra indicação de leitura sobre esse tema, é um tema que eu gosto muito de ler, de conversar, de refletir sobre. Então, caso vocês tenham alguma indicação, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar ler e eu vou adorar descobrir outras histórias. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. E é isso. Um beijo e tchau!